O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Hoje, quinta-feira, 18 de junho de 2026, Umira Semana do Tempo Comum, Ano Par. Escutamos Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. Glória a vós, Senhor. Hoje eu quero falar com você que já rezou muito e mesmo assim ainda está esperando uma resposta. Quero falar com você que já pediu a Deus pela sua casa, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, por uma porta aberta, por uma cura, por uma paz que não chega e às vezes sente como se o céu estivesse em silêncio. Eu sei que existe um cansaço que não aparece no rosto. Você levanta, faz o que precisa fazer, conversa, trabalha, cuida de gente, resolve problema, mas por dentro existe uma pergunta que ninguém escuta: Senhor, o Senhor ainda está me ouvindo? E quando essa pergunta cresce, a gente tenta rezar mais, falar mais, repetir mais, como se Deus só fosse nos atender quando a nossa oração ficasse perfeita. Mas o Evangelho de hoje vem tocar exatamente nessa ferida. Jesus diz: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem aqueles que pensam que serão ouvidos pela força da repetição. Presta atenção comigo. Jesus não está desprezando a oração longa. Ele mesmo passava noites em oração. Jesus não está dizendo que insistir diante de Deus é errado. O que Ele está curando é a oração feita com medo. Ele está curando aquela oração ansiosa, pesada, quase desesperada, como se Deus fosse um estranho, difícil de convencer. Ele está curando a oração que sai no automático, mas por dentro carrega desconfiança. A oração de quem repete palavras bonitas, mas sente que o Pai está longe, ocupado, cansado de ouvir, ou esperando que a gente prove alguma coisa antes de receber misericórdia. E eu preciso dizer isso para você com muita ternura. Deus não se cansa da sua voz. Deus não se irrita quando você volta com o mesmo pedido. Deus não fecha o coração porque você chorou por isso ontem, anteontem e tantas outras vezes. O Pai não é alguém que precisa ser vencido pelo nosso esforço. O Pai é Pai. E Jesus revela uma frase que pode acalmar a alma mais cansada: o vosso Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Antes de você conseguir explicar, o Pai já sabe. Antes de você encontrar as palavras certas, o Pai já conhece a dor. Antes de você dizer eu não aguento mais, o Pai já viu o peso que você carregava em silêncio. Isso não significa que você deve parar de pedir. Significa que você pode pedir descansando. Você não precisa convencer Deus a ser bom, Ele já é bom. Você não precisa gritar para ser visto, Ele já te vê. Essa é uma palavra muito forte para tanta gente no Brasil que vive no limite. Para a mãe que acorda cedo pensando no preço do alimento. Para o pai que trabalha cansado e tem medo de não conseguir sustentar a família. Para a avó que reza pelos netos e guarda uma preocupação que ninguém percebe. Para quem espera resultado de exame. Para quem toma remédio calado. Para quem tem um filho longe, um casamento frio, uma dívida crescendo, uma solidão difícil de confessar. Talvez você esteja aí exatamente no meio dessa vida real, sem cenário bonito, sem tempo sobrando, sem força para fazer uma oração perfeita. E é por isso que Jesus ensina o Pai Nosso. Não é uma oração para pessoas que têm tudo resolvido. É uma oração para filhos cansados, filhos necessitados, filhos que precisam de pão, perdão, proteção e direção. Aqui no Ecos da Fé Viva eu quero caminhar com você todos os dias nessa escuta da palavra. Ative o sininho para receber cada novo encontro com o Evangelho, porque muitas vezes uma palavra ouvida no começo do dia sustenta a alma até a noite.
E deixe nos comentários a sua intenção de oração, seu nome e sua família, uma pessoa doente, uma porta de trabalho, um pedido de perdão, uma reconciliação, uma palavra como paz, força, cura ou esperança. Assim nós rezamos juntos como uma família de fé. Eu me lembro de uma história simples, mas cheia de verdade. Dona Helena, 64 anos, moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, trabalhou muitos anos vendendo frutas e verduras numa pequena banca de feira. Mulher de mãos firmes, rosto marcado pelo sol, coração acostumado a lutar. Ela criou os filhos com dificuldade, acordando antes das 4 da manhã, carregando caixas, atendendo clientes, voltando para casa cansada, mas sem desistir. Só que havia uma dor que ela não conseguia resolver com o trabalho. O filho mais novo estava preso ao álcool. Ele prometia mudar, melhorava um pouco, depois caía de novo. Dona Helena rezou durante anos, fez novena, chorou no quarto, pediu conselho, pediu milagre. E quanto mais ela rezava, mais parecia que nada mudava. Um dia, sentada sozinha na cozinha, com uma xícara de café já frio sobre a mesa, ela pegou o terço na mão e não conseguiu rezar. As contas passavam pelos dedos, mas as palavras não vinham. Então ela só colocou a mão no peito e disse: Pai, eu não sei mais rezar. E ficou em silêncio. Talvez alguém pensasse que aquilo não era oração. Mas eu digo a você, talvez aquela tenha sido uma das orações mais verdadeiras da vida dela. Porque ali não havia aparência, não havia frase decorada, não havia tentativa de impressionar Deus. Havia uma filha cansada falando com o pai. Hoje eu e você somos chamados a voltar para essa simplicidade. A oração não é um discurso para convencer Deus, é um encontro para descansar nele. Se hoje você só conseguir dizer: Pai, eu estou aqui, já será suficiente para abrir a porta por onde a graça começa a entrar. Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele não começa com uma explicação difícil. Ele não começa pedindo que eu e você sejamos fortes, perfeitos, organizados por dentro. Ele começa com uma palavra que pode curar uma vida inteira, Pai. E eu quero dizer isso devagar para você. Pai Nosso não é apenas uma fórmula que aprendemos de memória, é um caminho de volta para casa. Quando você diz Pai Nosso, você está lembrando ao seu coração que não é órfão nesta vida. Pode ser que você se sinta sozinho, pode ser que muita gente dependa de você, mas quase ninguém pergunte como você está. Pode ser que você tenha aprendido a engolir lágrimas, a continuar mesmo cansado, a não incomodar ninguém com suas dores. Mas diante de Deus você não precisa fingir força, você pode chegar como filho. E filho pode chegar cansado, filho pode chegar confuso, filho pode chegar sem saber explicar, filho pode dizer: Pai, eu não sei o que fazer. O Pai Nosso começa assim, porque Jesus sabe que a maior ferida do coração humano é acreditar que está sozinho. Por isso, antes do pão, antes do perdão, antes do livramento, Jesus nos entrega uma certeza: existe um Pai que vê você. Depois Jesus nos ensina: santificado seja o vosso nome. Eu quero rezar isso com você de um jeito muito concreto. Senhor, que o teu nome seja maior do que o medo que me visita à noite, maior do que a doença que assustou minha família, maior do que a dívida que me tira o sono, maior do que a palavra dura que alguém disse e que ainda ficou ecoando dentro de mim. Santificar o nome de Deus é devolver a Ele o primeiro lugar que a angústia tentou ocupar, porque às vezes, sem perceber, a gente começa a viver ajoelhado diante do medo. O medo decide nosso humor, nosso sono, nossas palavras, nossas escolhas. E hoje eu digo com você: Senhor, eu tenho problemas, mas meus problemas não são meu Deus. Eu tenho dor, mas minha dor não vai governar minha alma. Santificado seja o teu nome dentro de mim. E então vem esta súplica: venha a nós o vosso reino. Quando eu rezo isso com você, eu não penso apenas no céu distante. Eu penso na sua casa, penso na mesa onde talvez a família já não converse como antes.
penso no quarto onde alguém está doente, penso no casamento que esfriou, penso no filho que se afastou, penso no coração cansado que sorri por fora, mas por dentro só pede descanso. Venha o teu reino, Senhor, na cozinha simples, no hospital, no ônibus lotado, no trabalho pesado, na casa onde falta paz. Venha onde entrou grito, orgulho, silêncio, ressentimento. Venha onde ninguém pede perdão. Venha onde cada pessoa está ferida de um jeito, mas todos fingem que está tudo normal. Porque quando o reino de Deus entra, ele não chega fazendo barulho. Ele começa colocando luz onde antes só havia confusão. Depois Jesus nos faz rezar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu sei que essa frase pode ser difícil quando você está sofrendo. Talvez você pense: mas se Deus me ama, por que Ele permite essa demora? Porque essa porta não abre? Porque essa luta continua? Eu não vou tratar sua dor como se fosse simples. Há caminhos que machucam, há esperas que cansam, há respostas que não entendemos. Mas eu quero dizer a você, a vontade de Deus não vem para esmagar você, a vontade de Deus vem para salvar você. Ela nem sempre passa pelo caminho que eu e você escolheríamos, mas nunca nasce de um coração cruel. Deus não brinca com a nossa dor, Ele vê mais longe do que nós. Rezar seja feita a vossa vontade é pedir: Senhor, cura em mim o medo de confiar quando eu não entendo. E então Jesus nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que oração tão humana, tão próxima da vida real. Jesus sabe que a fé não vive separada da mesa, do trabalho, do remédio, do aluguel, da escola, dos filhos, da conta que vence. Por isso hoje eu rezo com você pelo pão da sua casa, pelo pão de quem está desempregado, pelo pão de quem trabalha muito e sente que o dinheiro nunca alcança. Mas também existe o pão da alma, e talvez seja esse o pão que você mais precise hoje. O pão da esperança para não desistir, o pão da paciência para esperar sem se destruir por dentro, o pão da coragem para enfrentar mais um dia, o pão da fé quando a oração parece seca, o pão da ternura para não endurecer depois de tantas decepções. Senhor, dá-nos hoje esse pão escondido sem o qual a alma enfraquece. A primeira leitura de hoje fala do profeta Elias, que surgiu como fogo e cuja palavra queimava como uma tocha. Que imagem forte! Elias era um homem aceso por Deus. Mas talvez você me escute agora e pense: eu não estou como fogo, eu estou apagado. Minha fé está pequena, minha oração está fria. Se é assim, eu quero dizer a você: Deus também sabe cuidar de brasas pequenas. Às vezes dentro de você não existe uma chama grande, existe só uma pequena vontade de não abandonar Deus, só uma lágrima, só um pai me ajuda, só um desejo fraco de recomeçar. E isso basta para o Senhor soprar de novo. O Deus que acendeu Elias como fogo pode reacender em você uma fé que a dor quase apagou. O salmo de hoje nos diz: alegrai-vos justos no Senhor. Essa alegria não significa que tudo está resolvido, não significa que você não chora, não se preocupa, não sente medo. A alegria no Senhor nasce de uma certeza mais profunda: Deus continua reinando, mesmo quando minha vida parece bagunçada. Ele continua presente, mesmo quando meu coração não sente nada. Agora, eu e você vamos rezar sem palavras bonitas demais, só com verdade. Senhor, ensina-me a te chamar de Pai com o coração. Cura em mim a sensação de abandono. Santifica o teu nome dentro dos meus medos. Entra com o teu reino na minha casa, na minha família, nas minhas feridas e nos meus silêncios. Seja feita a tua vontade, Senhor, mas cura meu medo de confiar. Dá-me o pão de hoje, pão para a mesa, pão para o corpo, pão para a alma. Reacende a minha fé mesmo que ela esteja pequena. Perdoa o que precisa ser perdoado em mim
e me ensina pouco a pouco a também perdoar. Eu não quero rezar para impressionar ninguém, eu só quero voltar para o Pai. E no final deste evangelho, Jesus toca numa das partes mais difíceis da oração. Depois de nos ensinar a chamar Deus de Pai, depois de nos ensinar a pedir o pão de cada dia, Ele nos leva para dentro de uma ferida profunda, o perdão. Jesus diz que se perdoarmos aos outros, o Pai também nos perdoará. Mas se não perdoarmos, fechamos dentro de nós um caminho por onde a graça queria passar. Eu quero falar com você com muito cuidado, porque sei que essa palavra pode doer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar não é dizer que a ferida foi pequena quando ela foi grande. Perdoar não é permitir que alguém continue machucando você. Perdoar também não é voltar para uma situação que destrói sua paz, sua dignidade ou sua vida. Jesus não está pedindo que você seja ingênuo, Ele está chamando você para ser livre. Porque a falta de perdão, quando fica muito tempo dentro de nós, começa a mandar no coração. A pessoa que nos feriu talvez nem esteja mais perto, talvez nem pense mais no que fez, mas a lembrança continua, acordando conosco, dormindo conosco, entrando nas nossas conversas, endurecendo nossas respostas, tirando a alegria das coisas simples. E aí, sem perceber, a ferida vira prisão. Eu sei que há dores que não se resolvem com uma frase bonita. Eu sei que há traições que quebram algo por dentro, famílias divididas por causa de dinheiro, irmãos que não se olham mais, herança que virou guerra, filhos que fizeram os pais chorarem de madrugada, casais que vivem na mesma casa, mas já quase não se encontram no coração, gente que foi usada, enganada, abandonada, humilhada, esquecida, no momento em que mais precisava de apoio. Talvez você tenha uma história assim, talvez alguém tenha dito uma palavra que nunca mais saiu da sua memória, talvez você tenha sido bom demais com alguém que depois virou as costas, talvez você tenha cuidado, ajudado, emprestado, acolhido e no fim recebeu ingratidão. E quando alguém fala em perdão, a primeira reação do seu coração é dizer: mas você não sabe o que eu passei. Eu não vou dizer a você que é fácil, eu não vou pedir que finja estar bem, eu não vou colocar pressa numa dor que precisa ser tratada com delicadeza, mas eu quero convidar você a abrir uma pequena fresta, só uma fresta, não para justificar quem feriu você, mas para permitir que Deus comece a curar aquilo que você não consegue curar sozinho. Perdoar às vezes começa assim: Senhor, eu ainda não consigo, mas eu quero querer. Às vezes começa com uma oração seca, sem emoção: Pai, tira esse peso de mim. Às vezes começa quando você para de desejar o mal da outra pessoa, mesmo ainda não conseguindo sentir paz. Às vezes começa quando você decide não alimentar mais aquela cena dentro da cabeça todos os dias. E eu rezo agora com você: Senhor, eu coloco diante de Ti as pessoas que me feriram, coloco os nomes que ainda pesam no meu peito, coloco as lembranças que voltam à noite e roubam meu sono, coloco aquela conversa que eu queria refazer, aquela injustiça que ninguém reconheceu, aquela traição que me deixou desconfiado da vida. Tira de mim, Senhor, o desejo de revidar, tira de mim a vontade de ferir com palavras, tira de mim a resposta amarga, o olhar duro, a memória que se repete como se fosse uma sentença. Eu não quero ser governado pela raiva, eu não quero que a dor de ontem decida quem eu serei amanhã. Liberta-me da vingança escondida, daquela que às vezes nem aparece por fora, mas vai crescendo por dentro. Senhor, ensina-me a perdoar em etapas. Não me deixes confundir perdão com fraqueza. Dá-me sabedoria para colocar limites quando for necessário. Dá-me coragem para me afastar do que me destrói. Mas não permitas que meu coração vire pedra. Eu não quero carregar rancor até o fim da vida. Eu quero ser livre para amar, livre para rezar, livre para dormir em paz. E se hoje você só consegue dizer Pai Nosso, isso já é um começo. Não despreze esse começo pequeno.
Se você rezou e não sentiu nada, Deus ouviu mesmo assim. Se você ainda não conseguiu perdoar completamente entregue a Deus a ferida, não a perfeição, o Pai trabalha também no silêncio, também no processo, também nas lágrimas que ninguém vê. Talvez hoje o milagre não seja sentir amor por quem feriu você. Talvez hoje o milagre seja apenas não fechar a porta para Deus. Talvez o milagre seja dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. E isso já é uma oração verdadeira, porque o Pai não espera que você chegue pronto, Ele espera que você chegue como filho. Por isso, antes de terminar, deixe nos comentários a sua intenção de oração. Escreva seu nome, o nome de alguém que precisa de cura, de um familiar doente, de alguém que está desempregado, de uma família que precisa de reconciliação, de um coração que precisa aprender a perdoar. Você não precisa explicar tudo, uma palavra já basta. Paz, saúde, trabalho, família, perdão, libertação. E que o Pai Nosso, que conhece você, antes mesmo das suas palavras, lhe dê o pão necessário para este dia, a paz necessária para esta noite, a luz necessária para o próximo passo. Que Ele cure a oração cansada, alivie o coração pesado, reacenda a fé pequena e ensine você a rezar como filho amado. Que a bênção de Deus desça sobre sua casa, sobre sua família, sobre suas feridas e sobre o caminho que ainda está pela frente. Amém.